Olá, mamães e papais! Hoje eu estou aqui para falar sobre um dos assuntos mais desafiadores do primeiro ano de vida do bebê, que é fazer com que ele durma sozinho e eliminar os despertares noturnos. A privação do sono traz desafios emocionais profundos para as mães, principalmente no primeiro ano de vida do bebê. A falta do descanso contínuo traz irritabilidade, alteração do humor e muito estresse. Muitas mães se sentem frustradas e sobrecarregadas, e tudo isso pode gerar um sentimento de impotência, fazendo com que ela pense que não está conseguindo dar conta do bebê e da família. Essa fase muitas vezes é solitária, trazendo esse sentimento de frustração, tristeza e até mesmo culpa. E tudo isso interfere na conexão emocional e física da mamãe e do bebê. Esses despertares frequentes são exaustivos para toda a família, mas com algumas dicas simples é possível alcançar o melhor padrão de sono possível para a idade do bebê, de forma que a família consiga ter noites tranquilas e reparadoras de sono. Afinal, o que é essencial para que o bebê tenha condição de dormir sozinho? Os bebês aprendem a dormir da forma que nós adultos ensinamos. Por isso que é tão importante desde cedo estimular a autonomia de sono, para que com o tempo a criança tenha condição de dormir de forma independente. Muitos bebês desenvolvem associações de sono e com isso ficam condicionados, ou seja, eles sempre vão precisar de ajuda externa, como ser amamentado, embalado, dormir no meio da cama dos pais, para que consigam iniciar o sono e se manter dormindo. É extremamente importante que a criança reconheça o ambiente de sono em que ela dormiu, para que ela tenha condição de voltar a dormir com autonomia quando ela despertar de madrugada. Então, se a criança vai para o berço em sono profundo, obviamente, minutos ou horas depois, ela vai ter um despertar e vai precisar de ajuda externa para voltar a dormir. Só que isso, com o tempo, vai se tornando um ciclo muitas vezes sem saída e vai fragmentando cada vez mais o sono do bebê e de toda a família. Eu sempre menciono aqui nos meus vídeos que é importante colocar o bebê no berço ainda acordado. Lógico que no início em que você estiver trabalhando a autonomia de sono, a depender do método que você esteja usando, o bebê ele irá sonolento e com o tempo ele terá condição de aceitar ir mais desperto para o berço. Mas não é um bicho de 7 cabeças trabalhar a autonomia de sono, porque toda criança tem condição de aprender novos hábitos de sono. Mas para que ela aprenda, você precisa ensinar e ser realmente firme. Pense aqui comigo, se você dorme na rede e acorda de madrugada no meio da sua cama, qual a sensação que você vai ter? Obviamente de estranhamento. Como que eu vim parar aqui? E é assim que o bebê se sente quando ele dorme ao lado da mãe, ou no seio, ou no colo, e de repente desperta no meio da madrugada no berço. Obviamente essa criança vai ter dificuldade para reconhecer o ambiente de sono em que ela está dormindo e vai precisar da ajuda externa que muitas vezes ela teve ali no início do sono noturno para que consiga voltar a dormir. Meu nome é Jamile Paz, eu sou mãe especialista em medicina do sono e em sono infantil e toda semana estou aqui no canal com um novo vídeo para auxiliar as famílias que estão sofrendo com a privação do sono. Deixe agora mesmo o seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Dando continuidade ao vídeo, elimine as associações de sono. Como assim? Se seu bebê só dorme sendo amamentado, ninado, com a chupeta e essas associações de sono estão fragmentando o soninho dele, é importante que realmente você tenha uma atitude racional e se coloque no lugar de fazer com que seu filho tenha condição de dormir sem as associações de sono, para que ele consiga dormir de forma melhor, porque isso com certeza vai ser muito positivo para você, para ele e para toda a família. Eu sei que não é fácil pensar em
em trabalhar a autonomia de sono, até porque quando a gente lida com o bebê, ele vai manifestar a frustração através do choro. E muitas vezes essa percepção de que a criança vai ficar chorando para aprender a dormir deixa a família impotente. Só que se você trabalhar com estratégias assertivas e direcionadas, você terá condição de eliminar as associações de sono de forma gradual e planejada, de forma que você consiga corrigir as associações de sono que estão impedindo o adormecimento com autonomia do seu bebê. Ninguém aprende um novo hábito de um dia para o outro, muito menos o bebê. E quando a gente modifica a forma de adormecimento, nós estamos, na verdade, modificando os hábitos de sono. Então, por isso que o ideal é que você vá eliminando cada vez mais essas associações de sono, de forma que em um determinado momento seu bebê não precise mais dessas manias de sono para adormecer e se manter dormindo. Não subestime a capacidade do seu filho. Ele tem total condição de aprender a dormir com autonomia, mas você é a única pessoa que está privada de sono e pode ensinar isso para ele. Um ambiente de sono adequado também é importante e fundamental para que a criança tenha noites tranquilas e restauradoras de sono. O quarto deve ser escuro, silencioso, aconchegante. Se seu bebê é muito sensível ao barulho, é interessante que você utilize o ruído branco para abafar os ruídos externos que podem fazer com que ele acorde, principalmente no momento em que ele está em sono leve. Na descrição do vídeo eu deixei um link sobre o jeito certo de utilizar a luz vermelha no quarto do bebê. Uma dica valiosa é usar uma cortina blackout para evitar incidência de luz na retina da criança. Um ambiente propício de sono ajuda o bebê a ter ciclos de sono mais longos e, consequentemente, diminui a fragmentação do sono. Alinhar a rotina diurna com o sono noturno é essencial para trabalhar o pilar da autonomia de sono. A rotina diurna do bebê também influencia diretamente na qualidade do sono à noite. A criança precisa dormir de dia, mas nem muito e nem pouco. O ideal é que estas sonecas estejam bem distribuídas ao longo do dia e que a criança não faça sonecas longas, porque isso pode causar insônia à noite, e você também precisa ter cuidado para que as sonecas, ou seja, para que a última soneca não esteja perto do horário do sono noturno. Quando as sonecas são bem distribuídas, isso faz com que a criança vá dormir à noite no ponto ideal, ou seja, nem sem sono e nem exausta. Porque se a criança fica muito tempo acordada entre a sonequinha e o sono noturno, ela vai chegar no momento do ritual noturno exausta e muitas vezes hiperestimulada. Então você precisa encontrar um meio termo para que seu filho vá dormir à noite no momento ideal. No meu método da Rede Sonhar tem um módulo só sobre sonecas, para que os pais entendam a quantidade de soneca que é indicada para a faixa etária. É importante que você tenha uma noção também do limite da oferta do tempo de sono diurno, para que de forma você tenha uma rotina do sono fisiológica para o seu bebê dormir extremamente bem, de dia e de noite. Em alguns casos, eu indico controlar o tempo de soneca de dia, para que a criança à noite tenha pressão de sono suficiente para dormir sem que esteja hiperestimulada ou sem sono. Mesmo com todos esses cuidados, é natural que o bebê tenha despertares noturnos durante esse período de aprendizado em que ele está aprendendo a adormecer com autonomia. Quando isso acontecer, é importante manter a calma e fazer de tudo para não reforçar as associações de sono que você está tentando retirar. Muitas vezes, nos meus acompanhamentos, eu observo que algumas crianças ficam confusas quando os pais não conseguem manter a consistência. Então, colocam a criança para dormir de uma forma no início da noite e não conseguem sustentar o mesmo conforto nos despertares da madrugada
devido à exaustão. E tudo isso vai dificultando o processo de autonomia de sono, fazendo até mesmo com que a criança fique resistente ao método. Se você fizer um pouco do mesmo todos os dias, se você for consistente, se você se colocar no lugar de se desafiar e ultrapassar este obstáculo, tenha certeza absoluta que seu filho vai ter condição de aprender a dormir com autonomia. E essa autonomia de sono diminui gradativamente os despertares noturnos e vai chegar um momento em que seu bebê terá condição realmente de dormir por horas seguidas e até mesmo a noite toda. Com essas dicas essenciais que eu trouxe aqui hoje, você já tem uma noção de que é possível trabalhar a autonomia de sono. Na verdade, você precisa intervir na raiz do problema. O que é que está fazendo com que meu filho tenha múltiplos despertares à noite? É nisso que você precisa focar para você buscar auxílio e resolver. Porque, infelizmente, fazer várias coisas aleatórias não vai te tirar deste ciclo. Compartilhe comigo nos comentários a idade do seu bebê, a quantidade de despertares noturnos que ele vem tendo e o que você faz para ele voltar a dormir, que eu vou ter o maior prazer em avaliar e te auxiliar. Compartilhe este vídeo também com uma família que está sofrendo com a privação do sono. Por hoje é só e até o próximo vídeo.